É muito fácil você julgar. Só que ao mesmo tempo que é muito fácil julgar, eu acho que a gente tem que tentar entender o lado do outro. Será que é realmente isso que você quer? Está abrindo de fato o coração para vocês, porque foi uma fase muito complicada. Então, Tem de tudo, absolutamente tudo. Quanto mais eu vivenciava e via as coisas, eu falava, não, é aqui que a gente vai morar com as crianças. Mas eu acho que se não fosse do jeito que foi, a gente não estaria aqui e não teria aprendido tanta coisa. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa família Comentar! Gente, saímos para gravar, mas começou a chuviscar e deu uma esfriadinha, sabe? Mas vamos ficar só um pouquinho aqui, que as crianças estão loucas. A semana inteira choveu e aí a gente não conseguiu sair. Correria, né, gente? Férias. Essa semana foi caótica. Tanto é que vocês estão vendo a minha cara, né? Estou aqui bem real life, assim. A gente veio para gravar. E lá, gente, essa pracinha, olha, ali é a igreja que a gente frequenta, maravilhosa. Essa pracinha é muito gostosa. Vamos ver se a chuva dá uma trégua. Hoje a gente resolveu falar sobre um assunto que todo vídeo, né, basicamente a gente acaba citando sobre isso, sobre a questão da Inglaterra, como fomos para lá. Então a gente quer explicar para vocês, né, como que foi todo esse processo, por que a gente foi para lá, por que, né, chegamos aqui e dentro desse, né, desse contexto, a gente ficou distante, né, um do outro, da família, então foi um momento muito difícil, agora que a gente consegue falar de forma mais aberta, assim, eu pelo menos fiquei bem comovida com tudo isso que aconteceu, então a gente vai abrir para vocês como que a gente foi para lá, como que aconteceu tudo isso, por que a gente voltou, né, para o Brasil, por que a gente foi embora. Então, começando do começo, assim, como que surgiu essa ideia de ir para a Inglaterra? Na verdade, a gente até já comentou sobre isso num outro vídeo, né, que foi... A gente conta nossa história. Que a gente contou nossa história, aí contou o porquê da Inglaterra, como que aconteceu esse convite, né, pra gente ir para a Inglaterra, que primeiramente eu fui sozinho, né, e tudo mais, a gente já falou, né, mas assim, a gente nunca tinha pensado em ir para a Inglaterra. Foi uma oportunidade que surgiu, né, meio que do nada. Do nada. Né? Então, assim, de cara, né, a gente estava num momento muito difícil, financeiramente falando, um momento de vida mesmo, né, de exaustão mesmo, de trabalhar e não ver resultado, 100%. Né, 100%, então, o Thiago primeiro decidiu, né, eu logo de cara falei, não, sem todo mundo junto a gente não vai, né, mas aí ele pegou e falou, não, mas daí passou uma semana, eu já falei, tipo, não, então vai, né, e aí... Sério mesmo? Sério mesmo, mas foi, né, a gente viu que era necessário, né, era o sonho dele também sair, então acho que, né, ele precisava ver o mundo lá fora. Né? Eu sempre quis sair do Brasil, isso era fato, mas eu nunca tinha pensado em Inglaterra, até porque não conhecia ninguém assim que morasse lá. Nem Estados Unidos, né? Mas nem Estados Unidos, que é o sonho americano. Mas eu tinha aquela coisa do sonho americano, por causa do basquete, já comentei disso em outro vídeo também. Mas acabou que surgiu essa oportunidade, e aí eu falei, meu, do jeito que tá, não dá mais. Aí ele foi, né? E foi assim, muito rápido, né? Foi tipo, um mês pro outro ele já tava lá. E aí, o que aconteceu? Depois de 3 meses? Que você chegou? Depois de 3 meses, né? Detalhe, gente, eu tinha acabado de se mudar de casa. A gente tinha saído de um apartamento, a gente tinha ido morar numa casa, né? Que era até próximo da casa da minha mãe, em Londrina mesmo. E aí, tipo, passou uns 2 meses, ele foi pra Inglaterra. E aí, quando ele chegou lá, ele deslumbrou, assim, deslumbrou mesmo, tipo, não volto mais, é aqui que a gente vai morar. Eu fiquei 3 meses, resumindo essa parte, eu fiquei 3 meses sozinho na Inglaterra. Aí até que eu falei, eu tava precisando, né, ele falou, vem, e aí eu fiquei meio balançada, né, naquele momento, tipo, mas como que eu vou com as crianças? Assim, eu tava lá, sozinho, 100% focado em trabalhar, eu não olhava pro lado, eu tava lá de fato para fazer dinheiro, né? Porque até um pouquinho antes dessa parte de vir essa ideia da Inglaterra, esse convite de eu ir, né, foi aí que eu descobri o direito da cidadania italiana. Foi um pouquinho antes, é verdade. Foi um pouquinho antes disso. E aí eu descobri que tinha de fato essa possibilidade, mas não tinha dinheiro nenhum para fazer isso, né? Que a gente começou a olhar a 40 mil, 50 mil. E aí veio o negócio da Inglaterra. Falei, cara, beleza. É uma oportunidade. Tô ferrado de grana aqui, vou para a Inglaterra para fazer dinheiro, para arrumar a nossa vida aqui no Brasil e para fazer esse negócio de cidadania, mas nem sei como é que faz isso. Não, e detalhe, aí eu fui. Né? Você foi, mas a gente não tinha intenção de ir morar.
né? Foi quando o Thiago Não, até chegou meu lá, segundo dia. não, ele até, eu acho que até no fundinho tinha, agora a gente não, eu, né, eu não. Porque eu já tinha morado no Japão, assim, né, vi minha mãe sofrendo, todo, né, uma vida no Japão fora, eu não tava com essa cabeça, né, queria fazer a vida ali no Brasil e tava ótimo. Não que tava ótimo, né, mas... Tava ruim, mas tava bom. Ruim. É, exatamente, a gente se acostuma, assim, né, tá ruim, mas tá bom. no Brasil a gente acostuma a viver o tá ruim, mas tá bom. Mas eu com, acho que 2 dias de Inglaterra... não, ele... Acho que foi uma ida ao mercado, eu falei, meu, não dá, é muito diferente, dá para comprar as coisas, tá tudo assim, eu já fiquei deslumbrado com tudo que eu tava vendo ali. E daí ele falava assim, eu não volto. Eu não volto, vocês vão ter que vir para cá, a gente vai morar aqui. E aí, gente, eu fiquei assim, meu Deus, mas eu não tô vendo isso. Não pensei nisso. Não pensei nisso, mas se eu tivesse perdido, ia ter que arrumar um novo marido. Nossa, mas sim, rede nacional. Não, é brincadeira essa parte, gente. Então, assim, eu precisava ver aquilo, porque assim, eu não tava lá, nunca tinha ido pra Inglaterra. Falei, será que é isso mesmo? Será que é tudo isso? Por mais que eu falasse, frio, né? Por mais que eu falasse, eu não tava vendo o que eu tava vendo. Falei, mas é porque tem a visão do homem, a visão da mulher e da mãe, né? Então eu pensava, será que realmente vai ser bom para as crianças ir para lá? Será que é um país bom para as crianças? Será que vai fazer sentido, né? Aí passou 3 meses, eu conversando com a minha mãe, ela falou, Lari, vai. Quando ela falou, Lari, vai, eu fico com as crianças, porque não tinha condições de levar, né? O Thiago estava hospedado na casa de amigos nossos. E aí... Legal, né? Tava hospedado na casa de amigos, aí eu fui, tipo, como que ia levar as crianças? Sem condição. Sem documento, sem nada, né? Porque foi com visto de turista. E aí eu, antes de levar eles, tirar eles do ambiente deles, eu pensava, será que de fato é um país, né, bom? E aí a gente ficou nessa, gente. E aí quando minha mãe, porque um parênteses, né? A minha mãe, ela fez isso. Eu fiquei 2 anos longe dela naquela época, gente. Pensa, depois eu vou trazer ela para contar a história toda. Porque minha mãe é uma mulher maravilhosa, guerreira demais. Foi para o Japão, que é um país que, tipo, meu, não dá para entender nada da língua. Foi batalhar para dar uma vida melhor para nossa família, né? E aí foi quando ela viu, né, que a gente queria ir para fora, ela foi a primeira a apoiar e falar, não, pode ficar tranquila, a gente cuida das crianças. E eu sabia que ela estava super bem, as crianças iam estar super bem acolhidas. Então eu fiquei segura, né? Tanto ela como meu padrasto, minha irmã, são pessoas maravilhosas, cuidaram das crianças todo esse tempo. E aí, gente, o que aconteceu? Só para fechar isso, o primeiro ponto, né, que eu acho que é legal, quando tua mãe foi pro Japão, ficou lá 10, 12 anos, né? Isso faz muito tempo, era uma época muito mais difícil, não se tinha uma comunicação fácil, igual tem agora, de WhatsApp, chamada de vídeo, não tinha nada dessas coisas. Não, gente, eu falava com ela todo sábado, era marcado, sábado, 2 horas da manhã, tinha que ir no orelhão, porque ela ligava e a ligação era extremamente cara. Fazer um DDI, lembra do DDI? Não tinha computador nem lá, né? Então, assim, foi uma época muito difícil. Mas então, a hora que minha mãe falou, né? Então vai que a gente fica com as crianças e tal, eu falei, então vou, né? E aí, gente, o que aconteceu? Né? A gente ficou naquela, continuamos pagando aluguel, porque a gente estava pagando um aluguel, né? Tinha acabado de se mudar, era um aluguel razoavelmente, né, alto. Ou o que a gente faz? Gente, eu entrei, depois que o Thiago foi, eu entrei no estágio, assim, eu acho que realmente eu fiquei depressiva, assim, de verdade. Não para ele, tá, gente? Mas assim, a gente viveu... saudade. Não, eu vivi um momento muito tenso, assim, com as crianças. O Murilo estava numa fase extremamente, assim, não posso falar doente, né, gente? Mas assim, ele a criança asmática, foi bem nessa fase que ele... Tudo começou a florar, né, nesse sentido, porque assim, né? gente, as crianças sempre foram muito apegadas ao Thiago, muito apegadas. O Murilo, principalmente, a Lara ainda era pequenininha, mas o Murilo era muito apegado, o Thiago sempre deu muita atenção. Ele sempre teve um horário mais flexível para sempre estar brincando, sempre dar muita atenção para ele. Então, quando o Thiago foi embora, isso a gente conversou muito com eles, né? Conversamos, foi bem difícil, mas ele aceitou, tal, entendeu, conversou, mas é criança, né, gente? Então eu via que ele sentia muito, sabe? Então eu fiquei na casa, apesar de ser uma casa perto, e graças a Deus eu tive minha mãe ali, né, de apoio, minha família toda. Eu fiquei na casa com eles e era um momento que eles ficavam doentes todos os dias, sempre estavam doentes, sabe? Então eu passei momentos, assim, muito terríveis, assim, com eles, até minha tia falou, nossa, Lara, acho que você não tá bem. Então foi uma fase muito difícil, até que antes, um pouquinho depois que eu decidi, né, eu pensei, eu vou para casa da minha mãe, né?
E aí ela falou, não, vem pra cá, vamos. Daí a gente já meio que decidiu, né? Meio que antes de eu ir, a gente meio que decidiu que ia morar pra lá, né? Ia embora mesmo pra Inglaterra ou pra outro lugar que seja. E aí a gente fez de tudo. Então, gente, foi uma mudança, tipo, sem o Thiago. Então, só eu, as crianças e toda a minha família. Nossa, eu tenho muito a agradecer a minha família. Um brechozão, um Sim, bazarzão. gente, vem de tudo, absolutamente tudo. E aí, na época eu tava com um carro velho novo, né, que o Murilo falava. O Cenicão, que a gente tinha acabado de comprar, que era, né, bem antigão, que a gente tinha vendido nosso Gol, enfim, uma saga. Delícia aquele carro, era um carrão, era né? muito gostoso. Um carrão de grande. Daí a gente vendeu tudo, tá? Daí eu fui morar na casa da minha mãe, um mês antes, mais ou menos, de embarcar, né, de ir pra Inglaterra. Eu não presenciei nada disso. Então, assim, a gente tá abrindo de fato o coração para vocês, porque foi uma fase muito complicada. Eu lembro de falar com ela, a gente se falava todos os dias, né? Todos os dias a gente se falava, também, eu ligava para as crianças todos os dias. Só que ele tava vivendo uma fase também. Mas eu lembro de falar com ela pelo telefone e, meu, direto, ela tava em pronto-socorro, sabe? Assim, eu tava, tipo, num estado muito... Graças a Deus ainda mantivemos o plano de saúde, né? Mas eu lembro, assim, de falar com ela e aquele estado que você fala, meu, ela não tá bem, ela tá fragilizada, ela tá mal, ela tá cansada. Não, minha família foi total, meu suporte, assim, total. E aí, junto com as crianças, né, logicamente, e aí eu fui, gente, ralamos muito junto, né? Muito. E aí, chegando lá, obviamente, né? Eu amei conhecer, amei o lugar. Falei, nossa, é isso que eu quero mesmo para as crianças, para nossos filhos. E aí cheguei lá, então eu vi. Peraí, você pode só falar? Você falou que a gente trabalhou muito. A gente trabalhou muito, mas assim, é muito mesmo. Tudo muito que aprecia, a gente agarrava, entendeu? Era isso, era tudo, nesse nível. Tudo assim, meu. Então não teve tempo, né? Não, isso era uma coisa que às vezes a gente até falava quando ela ainda estava no Brasil, né? Ou até depois um pouco. A gente brigava bastante, né? Quando ela estava no Brasil ainda, às vezes ela falava assim, você... É insensível. Você é insensível, você tá muito frio, você não tá ligando tanto. Só que assim, vamos ver se alguém entende meu lado. E aí, quem entende meu lado ou não, coloca aqui nos comentários. Hoje eu entendo. Hoje você entende, mas eu quero ver se mais alguém entende. Porque assim, é muito fácil você julgar. Só que ao mesmo tempo que é muito fácil julgar, eu acho que a gente tem que tentar entender o lado do outro, coisa que depois ela entendeu. E aí, coloca aqui nos comentários o que você acha disso, né? O que você pensa sobre isso. Eu fui para a Inglaterra para fazer dinheiro, para fazer cidadania, para acertar a nossa vida e tudo mais. Eu tava focado nisso, tava focado em fazer dinheiro. Tava com saudade? Claro que eu tava com saudade. Deixei minha mulher, deixei meus filhos, deixei tudo que eu tinha ali no Brasil de mais precioso, eu deixei ali. Só que se eu ficasse pensando nisso, se eu ficasse pensando, nossa, meu Deus, o Murilo, ai, a Lara, ai, minha mulher, ai, a Larissa, eu não ia conseguir focar em trabalhar, eu não ia estar 100% focado naquilo. Eu estava focado 100% no dinheiro, eu queria fazer as libretas, e era isso que eu estava focado. Então, às vezes ela falava... eu ficava cobrando, amor, preciso de... Eu cheguei lá devendo... de real. Eu cheguei lá tendo que fazer dinheiro para mandar para o Brasil, para pagar aluguel atrasado, para pagar conta que já estava atrasada. Então, assim, eu estava extremamente focado em fazer o dinheiro. Então, às vezes ela falava, pô, você está muito insensível. Não é que eu estava insensível, só que se eu afrouxasse e pensasse nas crianças, nela, meu, eu ia me abalar e ia falar, cara, eu quero ir embora disso daqui, porque eles estão no Brasil. Acontece também em muitos, né? Então, assim, eu falei, meu, eu não posso me abalar, eu tô aqui para isso, eu preciso ser agora, assim, frio mesmo, né? Para poder aguentar a porrada, porque eu cheguei trabalhando e fui embora trabalhando, né? Não, e depois, quando eu cheguei, eu já fui com essa mentalidade. Eu vou trabalhar. Tanto é que ele falou assim, não, mas você vai chegar e vai descansar pelo menos uma semana, lembra? Ele falou, não, você precisa, você merece, vai ficar uma semana aqui, fica tranquila. Basicamente, acho que no outro dia... Foi 2, 3 dias, eu tava trabalhando. E assim, foi muito bom, porque isso fez com que... Ocupa a cabeça. Ocupa a cabeça. E assim, a gente foi, trabalhou muito, só que quando dava, eu falei, não, a gente vai aproveitar sim, a gente vai para Londres, a gente vai conhecer os lugares, até porque, né, a gente precisava desse momento, sabe? Coisa que eu não fiz. Eu cheguei lá, gente, eu tive que comprar as coisas para ele, cueca, não tinha nada, tava tudo podre as coisas dele. Exatamente, eu estava para fazer o quê? Para trabalhar. Eu não gastei um centavo comigo antes dela chegar. Tanto é que quando ela chegou, ela falou, não, você precisa comprar uma roupa.
eu não conseguia. Eu lembro até hoje, a gente foi numa Zara, comprar uma blusa de frio pra ele, uma verde, que até hoje vocês vão ver. Paguei 40 libras, lembra? 40 libras naquela blusa. Cara, ela falou, não, compra. Eu não conseguia. Ele saiu da loja arrasado. Eu falei, quem que sai da loja arrasado? Falei, ele tava que arrasado. Eu tô fazendo? Eu comprei uma blusa de 40 libras, gente. Cara. Se eu mando esse dinheiro pro Brasil, eu tô mandando R$250, sei lá, R$300, não sei quanto tá e quanto tava, não sei, mas ficava, meu Deus, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô aqui pra fazer dinheiro, pra trabalhar, e tô comprando uma blusa de 40 pau. Eu ficava louco, fiquei louco. E precisava, gente, porque a Inglaterra faz um frio danado, né? Mas enfim, minhas então... cuecas tava tudo rasgada. Tudo eu comprei tava de novo rasgada, ali. E aí comecei, foi muito bom, né, a minha chegada, porque daí ele começou a se alimentar bem, porque, gente, ele vivia... Meu tênis tava rasgado, eu ia trabalhar no restaurante, tinha um buraco no meu tênis em cima. Não, e eu falo que se ele ficasse nesse ritmo, ele ia morrer, porque... Daí minha mãe falou, minha mãe falou assim, quando eu falei que ia, ela mesma falou, assim, Lari, vai e cuidar do seu marido. Ela falou, vai cuidar do seu marido. Porque, né, precisava. Então, assim, foi, né, enfim, daí resumindo, né, foi isso, né, abrindo um pouquinho o coração com vocês. Mas aí eu fui, o que aconteceu? Meados, né, acho que passou um tempo, né, amor? Eu cheguei lá em julho, e passou uns meses, o que aconteceu, gente? Nós decidimos, de fato, vamos morar aqui, é aqui que a gente vai ficar, as crianças vão ver. Quanto mais eu vivenciava e via as coisas, eu falava, não, é aqui que a gente vai morar com as crianças, vai ser um lugar excelente. A gente decidiu ir, só que a gente não podia sair do país, né? Quer explicar um pouquinho dessa parte? O que acontece? Nessa parte da história, o que acontece? Quando a gente decidiu morar, né? Resumindo, obviamente, nós estávamos lá como um turista, né? Lá o visto são de 6 meses, então estávamos como turista, tá tudo certo, tudo beleza. Tudo errado, só tudo certo, tudo errado ao mesmo tempo, né? Mas tranquilo, estávamos lá. E aí o que aconteceu? Falei, eu não sei como é que vai ser esse negócio de cidadania italiana, até estava pensando, conversando com um primo meu, mas não estava vingando o negócio. Eu falei, cara, eu vou tentar me legalizar por aqui. Vou tentar fazer algum tipo de processo, alguma documentação que eu fique aqui regularizado. Na época, lembra que a gente viu até um visto de voluntariado para a Inglaterra, era uma opção que podia levar a família, mas também, né, não fomos a fundo. Aí, beleza. Aí, dei entrada num... no visto, né? Entrada num, tipo um visto lá, eu tinha até um número lá, share code, que podia trabalhar com aquilo, não sei o quê. É porque ficava durante o processo. Daí beleza, descobri isso daí, contratei ali uma advogada que me deu tipo uma consultoria, fiz esse processo, dei entrada... Brasileiro, né? Jeitinho brasileiro, né? Porque o que acontece? Nesse processinho, enquanto ele não foi... como é que se diz? Quando não foi negado, não teve uma resposta, você pode ficar, você pode esperar, você tá lá tranquilo, você tá regular. E a gente lá, né, conhecendo um monte de gente, tinha gente há muitos anos. Eu tô aqui faz um ano esperando, eu tô aqui faz 10 meses esperando. Consegue viver tranquilo. Tranquilo, tudo normal. Eu sei que beleza, falei, vou fazer isso, pelo menos eu ganho tempo, né? Ganho tempo, faço um dinheiro e depois a gente vê o que faz. E vamos trazer as crianças, porque eu vou estar regularizado, a gente vai fazendo Como vamos trazer as crianças? Os pais iam vir, né? A minha mãe. Exatamente, eles iam vir. E aí, beleza. Dei entrada nisso, contando com aquilo que eu ouvia, né? 10 meses, 1 ano e meio, 2. Uma cagada. Dei entrada. O meu foi negado em 1 mês. Exatamente 30 dias negaram o meu visto, meu documento. Mas antes disso, né, a gente até pensou na possibilidade, não, então vamos ficar aqui mesmo, vamos depois a gente vê um jeito de se regularizar. Compramos a passagem de todos para janeiro, isso era meados, acho que era outubro mais ou menos. Tínhamos o dinheiro, compramos um carro, né, o nosso maior carro, e foi top. Já estava com dinheiro guardadinho para dar o calção da casa, já tinha 3 meses de calção, já guardado, que a gente já sabia que ia precisar de um belo calção para entrar. E aí todo mundo, né, a princípio ia morar todo mundo junto, o que aconteceu? A gente foi visitar mais de 10 casas. Tranquilo, mais de 10 casas. Mais de 10 casas, fomos com tudo quanto é cidade. E nada, gente. Ninguém queria alugar porque a gente não tinha documento. Por mais que eu apresentasse para eles, falava, eu dei entrada, olha aqui o número do meu processo. Tá aqui, eu tô esperando uma resposta do governo.
Não, mas cadê sua ID? Eu preciso da sua ID. Aí nesse... Lascou. Aí começou, gente, assim, eu vou ser bem sincero com vocês, minha parte emotiva estava muito abalada, eu todos os dias acordava 2 horas da manhã, por mais que eu trabalhava, acordava 2 da manhã, falava, Deus, será que é realmente isso que você quer? Porque eu nunca pedi, tipo assim, eu quero que aconteça isso. Não, né, por mais que aquele momento eu queria muito que desse certo uma casa, eu quero muito que a gente... aqui, né? Nunca pedi isso, porque eu falava assim, Deus, faz o que o Senhor acha melhor, se você achar que, né, não falava isso, mas falava, faz o que seja melhor, o que for melhor para a nossa família. Eu pedia tudo errado, então. Você pedia errado? Eu pedia tudo errado. Eu Não, pedia, gente. me faz ficar aqui. Não, eu não, gente. Eu pedia a Deus, faz o que o Senhor acha melhor, nos guie da melhor forma. E aí veio do nada, assim, uma luz. Falei, não vamos ficar aqui. Não vamos ficar aqui, porque imagina que loucura todo mundo sem documento. E, enfim, aí veio essa negativa, né? Daí a gente não conseguia casa, e daí depois de um tempo veio a negativa do visto. Falei, esse é o nosso sinal, que eu estava pedindo a Deus. A gente vai embora. Foi bem assim. Foi tipo bem... assim, a gente já tava, assim, eu tava no extremo, assim, de saudade, de culpa, né? A gente fica com aquilo. Tava tudo muito difícil, né, meu? Assim, tava muito cansativo, e essa parte de processo, de regularizar a situação, o negócio não tava vingando, não achava casa, tipo, mais de 10 casas visitadas, e quase que a gente caiu num golpe, só né? não, e aí eu ficava assim, como que vai ser, cara? A gente não tem casa, tá chegando minha sogra, chegando meu sogro, meus filhos, 4 pessoas, a gente não tem casa para morar. E aí, como é que vai ser, cara? Esse aí que um dia a gente falou, não, eu cheguei em você, não, você falou, né? Eu cheguei nele e falei, a gente vai embora. Para ele foi um baque, gente. Eu não queria de jeito nenhum. Mas eu falei, ele não falou assim, a gente não vai, né? Ele só ficou assim, abalado, mas ok, mas se você achar que esse é melhor, não, a gente vai embora. E aí a gente chegou e falou com nossos amigos, e aí eles, não vai, não sei o quê, tenta Portugal, não sei o quê. Só que a minha cabeça, gente, estava tão abalada que eu não abri as possibilidades, né? Podia ter pensado, nossa, vamos então para a Itália, vamos fazer o processo, ou vamos dar entrada, estava com dinheiro. Não. Opa, não faz isso não. Aí a minha única, eu só queria ver as crianças, era assim, era tipo assim, sabe quando você não pensa mais em nada? Exatamente. Você não pensa no depois. O estresse, o estresse emocional, o estresse mental, o cansaço físico, não deixou a gente pensar nessas possibilidades, a gente só conseguia pensar, beleza, vamos embora ver nossos filhos, depois a gente resolve o que vai fazer com o resto, mas a gente vai para casa a gente nem tinha casa, mas assim, a gente vai ver nossas crianças, vamos voltar pro Brasil, eu não queria de jeito nenhum voltar, mas eles não iam vir, porque depois de uns dias, talvez eu ficava assim, é verdade, faz sentido, não tem como... chega na imigração e não tem como eu morar aqui, eu morar sozinho, ilegal, tudo bem, talvez eu toparia o risco, né? Agora, casal, uma família, um casal, tudo bem. Agora sim, eu colocar todo mundo numa possível cilada, 2 crianças, minha sogra, meu sogro, tipo, eu não iria fazer isso, não faria isso, seria muita irresponsabilidade da minha parte, porque imagina, um dia eu tô trabalhando, eu tô lá na rua, e aí? Me pegam. Não, gente, foi a luz que eu pedi a Deus mesmo. Então, a gente... daí o Thiago ficava, mas a gente vai chegar no Brasil, vai fazer o quê? Eu falei, a gente tem conhecimento, a gente já trabalhava com a internet, a gente vai começar com isso. Durante mesmo trabalhando na Inglaterra, eu trabalhava ainda de forma remota para a escolinha do Murilo. Então, assim, eu pagava a escola do Murilo com aquele trabalho, né? Era pancada, mas eu chegava e fazia o trabalho, então eu já tinha isso, não. E aí, desde o momento que a gente decidiu ir embora, comecei, né, a fechar contrato e tal, né? Então, foi esse momento que eu falei, não, então é isso que a gente vai fazer e a gente vai embora. Gente, então, para variar, fomos no mercado. Paramos e voltamos. É que assim, as crianças às vezes não têm muita paciência, a gente deixa eles bem livres, assim, para não ficar uma coisa cansativa para eles, né? Então, às vezes a gente tem que parar. Nem para eles, nem pra gente. Não, a gente grava de boa, né? Que é cansativo gravar com as crianças, porque eles não têm paciência e tal, aí eles querem brincar, então, para não ficar uma coisa, tipo, chato, sabe? A gente parou e tal, e agora que eles estão mais tranquilinhos, né? Já tá ficando tarde também, já é 8h30 aqui. A gente vai finalizar o vídeo. 9 horas já. Tá claro, olha lá. Claríssimo. Tá bem claríssimo. Então a gente voltou da Inglaterra com
afinco mesmo de que ia trabalhar de forma online, porque era a nossa única, meio que a única saída. Até o Thiago depois teve até uma proposta de entrar no mercado, assim. Na verdade, quando a gente voltou, eu ficava pensando, pô, vou voltar a dar aula, voltar a ser personal trainer. Aí cheguei a pensar por um minuto nisso, mas falei, cara, vou começar tudo do zero de novo, eu não tenho mais nenhum aluno. Aqueles que eu tinha, não tenho mais, eles estão com outro professor, é muito difícil retomar com eles, vou começar tudo do zero. Né? E aí, querendo ou não, a gente já tinha esse conhecimento da internet, da rede social, né? De fazer social media, de gestão de tráfego e tudo mais. Falei, cara, aqui só depende... Pega aí. Pega lá. Tenho... Só depende da gente, vou prospectar cliente e vamos para cima. E acabou que nesse mesmo momento eu recebi uma proposta para trabalhar como representante comercial. Provavelmente não recebi uma proposta assim exata para saber valores, né? Mas assim, provavelmente eu acho que era um salário até bom. Era um salário bom, assim, que eu fiquei meio assim, puta, meu, não acredito que eu vou falar não, mas tá, vou. Mas a gente teve um lado também muito meio, porque assim, a gente passou por muitas coisas ali, conhecemos produtos, né, que são muito naturais, e a gente falou, nossa, muito contraditório também, né? Na época a gente começou até vender óleos essenciais e tal, e ia ser muito contraditório. Enfim, a gente queria mais... Tipo, eu estaria super defendendo um óleo essencial e ao mesmo tempo ia estar vendendo ajuda muito o Murilo um medicamento. Eu falar, cara, não faz sentido, não é congruente da minha parte eu defender o óleo essencial, defender uma coisa que é natural e do outro lado eu tá lá vendendo medicamento, então, remédio. Por mais que o salário ia ser um salário bom também. E outra coisa, né? A gente já sabia que a gente não ia ficar em Londrina, né? Por mais que eu nasci lá, gosto, não era uma cidade que a gente queria que as crianças crescessem lá, porque, enfim, gente, assim, não é uma cidade que eu acho que cresceu, assim, no sentido de estrutural, enfim. Então, se o Thiago se amarrasse, a gente ia ter que acabar ficando, né? Mais uma vez, porque... Era lá, né? A proposta era Paraná, né? Não só Londrina, mas era Paraná. Era Paraná, então a gente sabia que ia se mudar, não ia ser para fora, mas enfim, né? Surgiu essa proposta e a gente não quis, né? Não, vamos focar no nosso negócio, é o que a gente gosta, é o que vai dar liberdade pra gente, né? O que de fato deu liberdade pra gente, senão a gente não estaria aqui. Né? E inclusive por muita gente me perguntar lá no Instagram, né? Ai, como que vocês vieram, tal? O que você faz? Eu acabei criando um curso, inclusive fica a dica aqui, né? Eu já vi vários comentários aqui dos maridos indicarem para as mulheres, mas, gente, é um curso também, é mais focado para mulheres, porque eu criei, eu sou mulher, né? Mãe, me ajudou muito. Hoje eu vivo, né, dessa renda, né? Logicamente, o Thiago trabalha fora, mas é uma forma de contribuir. Então, assim, se você quer ter uma renda, eu não gosto de vender aqui, gente, que você de cara ganhar 1 milhão, que você vai enriquecer. Não, é um curso real de possibilidades. Você vai conhecer as formas de ganhar dinheiro na internet, as que têm demanda, né? Como eu ganhei, como eu ganho ainda hoje, porque hoje eu trabalho em home office, né? Umas 4 horinhas por dia e ajuda muito no salário, gente. Porque depois a gente vai fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre a questão da conta não fechar aqui, sabe? O salário daqui, de fato, não é uma coisa que assim, se a mulher não trabalhar, não ter mais uma renda em casa, fica puxado para ganhar um salário mínimo aqui e sobreviver, né? Aqui não se ganha bem. Não dá para falar que ganha bem, né? Mas fazendo um parênteses meu dessa propaganda do curso dela, né? Mas posso falar? Pode. Fazendo um parênteses sobre isso, sobre o curso e tudo mais, porque a gente vê muita coisa na internet, né? Já faz anos que a gente trabalha com isso. Tem muitas propostas que as pessoas tentam te vender. E assim, o que eu acho legal, e isso que a Larissa falou faz muito sentido, tem que ser algo realista, tem que ser algo que faça sentido para você. E na tem verdade, que ser foi nossa história, né? Foi nossa história. A gente começou na internet de forma errada. Na nossa realidade, que não combinava. Então, se você escolher o caminho certo, né, começar da forma certa no digital, nem que você comece a ter uma renda, né, e não mirabolante. E às vezes não é isso, entendeu? Não é 100 mil, 200 mil, 300 mil, 10 mil, 15 mil. Cara, às vezes para você 10 mil, entendeu? Às vezes 5 mil, às vezes 2 mil. Depende da sua realidade hoje. É isso que eu acho legal, entendeu? Pode ser... Já pega. Não, eu pego. Então pega lá mais um. Pode ser para todo mundo. Talvez não seja para todo mundo, mas pode ser. Mas aquilo que é para o outro, talvez não seja para você. Só lembrando, gente, não está aberta as inscrições.
Tá bom, filha. No depois. cinema? A gente vai no cinema. Então, só para lembrar, assim, não tá aberta as inscrições, você clica no link, não tá disponível para compra. Por quê, gente? Eu resolvi dar uma condição de um acompanhamento ali mais próximo, então vou abrir uma turma seleta agora, não sei, não tem data exata ainda, mas muito em breve, então quem quiser, eu deixei aqui o PDF para você entender certinho, que não tem página de venda, nada. Eu criei um PDF para você entender, vou deixar na descrição, né? Lá no PDF você vai ver o que é o curso, para quem que serve e tal. Se fizer sentido para você, você se inscreve na lista de espera, que daí você vai ser a primeira a receber ali, né? Vai receber em primeiras mãos quando o curso abrir as inscrições. Então, é isso, vai ter condição especial, enfim. Mas eu não, né? Não é sobre isso que eu tô falando, só abrir um parênteses, porque, como eu falei nos stories, falando sobre a questão de como faz falta a rede de apoio aqui, como é difícil, principalmente agora nas férias e tal. E se um trabalha de forma integral, muito difícil aqui que os dois tenham um trabalho fora, é muito difícil, gente, com criança. Se no Brasil já é difícil, imagina, tipo, aqui que é igual, né? A menina tava falando nos stories, né? Tipo, 3 horas da tarde, é reunião, é médico, não sei o quê. Então fica complicado os dois trabalharem E fora. agora, né? 2, 3 meses de férias. E Essa aí, parte como é que faz? punk, É complicado. Então é isso. A gente decidiu que a gente ia pro Brasil e tudo mais, e as passagens estavam tudo compradas para todo mundo ir para Inglaterra. Eu não queria ir, né? Demorei muito para digerir esse negócio de voltar pro Brasil. O pior foi quando eu aterrissei em Guarulhos e vi um copinho de pão de queijo por R$50. Aí eu falei, ele o que eu tô fazendo aqui? Simplesmente ele voltou assim, arrasado, lógico, a saudade das crianças e tal, curtiu bastante, né? Ficou um tempo. Ficou basicamente um mês assim, curtindo eles, né? Pergunta que não quer calar, né? Será que nós se arrependemos de tudo isso, né? Como que foi? Se a gente, enfim, se a gente se arrependeu, o que você acha disso? Se a gente se arrependeu? Você se arrependeu? De ter voltado? De tudo, de ter ido. Não, o que você teria feito diferente? Eu não me arrependo de nada. De nada? Na verdade, eu não me arrependo de nada, assim. Eu acho que se não tivesse sido do jeito que foi, acho que nem aqui a gente estaria. Também acho que não. Né? Então, assim, eu não me arrependo das escolhas que eu fiz, de ter ido sozinho, de ter ficado 10 meses longe das crianças, 3 meses longe de você. Né? Eu, lógico que senti muita falta, sofri, inclusive, talvez hoje é uma coisa que a gente não faria, até porque já, né? Porque a gente já fez. Agora, se a gente fosse igual aqui, gente, é diferente, né? De veio aqui com casa alugada e tal, não tinha por que deixar as crianças. Totalmente diferente, outra estrutura, outro tudo. A gente foi não dá na casa comparar. de amigos, tal, para trabalhar mesmo. Então. Mas assim, não me arrependo das escolhas que eu tomei. Sim. Lógico, é o que abriu a possibilidade, né? Abriu as portas. Não abriu nem só a possibilidade, é o que abriu a cabeça para ver outras coisas, para ver como o mundo funciona fora do Brasil, para ver principalmente para você, cultura, né? pensamento, aprender a falar outras línguas, sair um pouco da caixa, assim. Então eu não me arrependo, por mais que eu tenha sofrido, foi difícil, teve todas as dificuldades, mas o que também foi muito bom. E é isso que eu falo para quem me pergunta, tem que passar perrengue mesmo. Tem que passar perrengue, faz parte do processo. O imigrar faz parte do processo passar perrengue. E hoje, igual a gente falou, quando a gente veio para a Itália, a gente decidiu vir com as crianças e não tinha hipótese nenhuma de um ir, nada disso. Então, assim, é muito bom isso também de vir em família, porque um ajuda o outro, gente. Um ajuda o outro, né? Mas é outra fase, né? Outros momentos, outra realidade. Falou pra gente agora há pouco. Gente, foi tão bonitinho. Tinha que ter uma câmera gravando. Eu falei, nossa, tem que ter a hora que tem que ter uma câmera te seguindo, assim. Ele falou assim, nossa, fiz a gente tava na praça assim, gravando. Ele falou, nossa, fiz um amigo agora. Que legal, né? A Itália fez parte disso. Se não fosse a Itália, não tava falando tão bem assim já o italiano, não estaria fazendo tantos amigos. Ele falou assim, mãe, eu acho que foi do que no Brasil, ele falou. Não, ele falou até o momento que ele veio e falou assim, mãe, pode vir falar qualquer coisa que eu falo com qualquer pessoa, tal. E ele não era assim, gente, ele não era. Ele tinha muita vergonha e tal. Daí eu falei, filho, que bom. Daí ele falou, porque aqui eu fiz mais amigos do que em qualquer lugar do mundo. Então, assim, foi muito legal ouvir isso dele. Mas, fica até para um próximo vídeo a gente falar da questão da adaptação deles, né? Mas, para fechar, né, esse vídeo, seu Lari, né? Se você falou seu arrependimento, mas o meu arrependimento é da gente não ter vindo antes, não ter ido antes para a Inglaterra, para conhecer essa realidade, né?
e ter vindo para cá depois, né? Talvez Direto, né? direto, não sozinhos, porque eu não daria conta mais. A gente já estava esgotado de ficar longe deles, mas talvez já trazer todo mundo e Não, tal. ao invés deles irem para Inglaterra, Porque a virem gente pra estava cá, com uma né? certa grana, ia ser um pouco Nessa parte eu arriscado. posso falar que eu me arrependo. Nessa Sim, parte, a sim. gente fechou a cabeça, tipo, não dá Inglaterra, não quero nem outro lugar. Poderia ter sido pensado diferente, talvez, falar, pô, eu tenho ali um dinheiro que eu consigo me virar 3 meses, 4 meses e a gente começa a vida lá. Nisso. Mas a gente não conseguia pensar. Então, nesse ponto, A talvez gente eu me ficou 2 arrependa. anos lá, gente, simplesmente tentando recomeçar a vida 2 anos e no nadando. Brasil, tá? No 2 anos Brasil. lá no Brasil. Porque daí a gente saiu de Londrina e foi morar para São José dos Campos, então foi recomeço, aí a gente começou a comprar tudo, e foi gasto em cima de gasto, então assim, daí compramos carro, porque a gente, né, precisava, o Thiago precisava fazer Uber para complementar, então foi assim, foi um recomeço lá, meio que, sei lá, foi 2 anos meio que perdido, né? Apesar de ter gostado, foi uma experiência boa de ir pra Perdido São não, porque José. se não Não tivesse né? acontecido isso, talvez a gente nem aqui, a gente estaria de Exato. novo. Volta Mas, tudo nisso. Por isso que eu não me arrependo das decisões. Sim. Talvez me arrependa nesse ponto aí, Sim. que a gente poderia ter vindo direto porque tinha um dinheiro ali e tal, que a gente poderia fazer algumas coisas diferentes, trazer todo mundo para cá, enfim. Mas eu acho que se não fosse do jeito que foi, a gente não estaria aqui e não teria aprendido tanta coisa gente, como a gente como aprendeu. eu falei, é Deus que nos guiou, era para ser assim. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na verdade, a gente só abriu nosso coração para falar sobre a questão da Inglaterra, porque a gente sempre comenta sobre isso e fala que vai falar mais a fundo em outro vídeo. Então, esse é o vídeo, né? Do porquê a gente chegou lá e porquê que a gente voltou e porquê basicamente estamos aqui. Agora eu vou fazer uma coisa diferente. Aspetto che ti piace questo video e ci vediamo nel prossimo video, nella prossima domenica alle 11 della mattina di Brasile. Buono. Buono. Sto imparando italiano. A primeira coisa que eu aprendi antes de chegar aqui é me dispiace e sto imparando italiano. É só isso que eu sabia falar. Mas é isso, gente. Boa jornada, buona giornata. Buona giornata. Arrivederci. A gente se vê no próximo vídeo, próximo domingo, às 11 horas do Brasil. Mais um vídeo da família Comenta. É isso. Tchau.